Dentro dos princípios a serem observados na armazenagem, a gente vê o seguinte: o controle de estoques é facilitado pela arrumação no almoxarifado. Volta para mim, Billy, por favor. Gente, isso é um princípio que a gente vê na própria casa da gente. O que é mais fácil de controlar, né? Você abre o seu armário, vamos supor, né, a sua geladeira, tá os produtos todos ordenados, bonitinhos, cada um separado de acordo com o produto, você sabe quantos tem apenas de olhar. Você vai na sua geladeira, você vê lá quantos litros de leite, você vê lá quantas garrafas de suco, quanto tem lá de queijo, sei lá, de refrigerante, você consegue ver. Se tiver tudo arrumadinho, você consegue ter uma ideia, você consegue controlar melhor. Então esse princípio é o mesmo para dentro de um almoxarifado, é o mesmo para dentro de um armazém. Quanto mais arrumado, quanto mais organizado, mais fácil de você controlar, mais fácil de você visualizar, mais fácil de você ver onde é que estão os problemas, porque eles não vão estar mascarados dentro da desorganização do armazém. Tá ok? Eu tenho um amigo, professor, que ele dizia uma coisa muito interessante, não é? A gente vai ver um pouco mais na frente isso, mas ele diz o seguinte: pior do que não ter um produto é ter um produto e não saber onde ele está. E isso acontece com a frequência que vocês não têm ideia de como é frequente. De você olhar para o estoque e dizer lá, tem 50 produtos, vamos botar para carregar. Aí o operador daqui a pouco chega, olha César, não achei não, viu, esses 50 não tem não. Procura, rapaz, direitinho, não tem, já procurei e tal. Aí eu me comprometi de entregar para um cliente, acabei não entregando porque não achei o produto no armazém. Aí eu digo, poxa, mas tem no estoque, tem no sistema aqui, deve ser algum erro, né? Deve ser alguma coisa aqui. Aí eu mando o caminhão, vamos supor, para o Espírito Santo. Ficou 50 fardos do lado de fora de determinado produto, 50 caixas. No outro dia, eu estou andando pelo armazém, aí eu vou, levo uma topada, quando eu olho, está o produto na minha frente. Aí eu chamo o operador, e aí? E esse produto aqui? Mas eu não vi. Então, aí como é que eu faço agora para botar essas 50 caixas num caminhão para ir para o Espírito Santo, se o caminhão foi embora ontem? Então veja o problema que é você ter um depósito desarrumado. Um depósito onde você não sabe onde é que estão as coisas. Você não tem condições de controlar ele, você não vai ter condições de atender bem o teu cliente, que é o teu objetivo final. Volta para o slide, por favor, Billy. A boa armazenagem facilita a identificação física dos materiais, aumentando a produtividade. Volta para mim, Billy. Isso é interessante de se ver, porque isso acontece com a frequência também muito grande, né? Por onde eu trabalhei eu vi isso. Se o produto é armazenado de maneira ineficiente, para um operador identificar ele, torna-se muito mais difícil. Lembra, quando a gente falou de codificação, um produto mal codificado ou com a codificação errada, se o produto de determinado produto era de uma determinada codificação, era para estar num canto e lá em cima tem outro. Aí o rapaz, eu sei onde é que tem, quando chegar lá não é o produto. Se o produto não está identificado nos espaços destinados à armazenagem. Então isso faz com que o operador, né, o separador, o conferente, tenha um trabalho muito maior para localizar esse produto e identificar esse produto. Então, se ele poderia localizar esse produto ou separar uma carga em, vamos supor, 10 minutos, ele vai demorar 20 minutos, por exemplo, para poder separar a mesma carga. Isso faz com que ele tenha uma produtividade menor. Ele gaste o dobro do tempo, por exemplo, para poder ter aquele trabalho feito. Então, ele poderia trabalhar muito mais rápido, ou seja, muito mais produtivo, de maneira muito mais produtiva, se a armazenagem for feita de maneira ordenada, de maneira organizada. Então, isso faz com que aumente a produtividade. Essa é a explicação. Tá ok? Slide, Billy. A armazenagem desordenada aumenta os custos de mão de obra. Volta para mim, Billy. Por mesmo motivo do princípio anterior, se eu gasto o dobro do tempo para fazer a mesma coisa, então, em algum momento, as tarefas vão estar tão assoberbadas em que eu, como gestor, tenho que contratar mais gente. Ou então, que aquele funcionário
que poderia fazer esse trabalho no tempo normal de trabalho dele, tenho que fazer horas extras. E isso vai encarecer, de fato, a minha mão de obra. Isso vai fazer com que eu tenha mais gasto de mão de obra, tanto pela contratação de gente, tanto quanto pela execução, né, a produção de mais horas extras, né, para que a gente possa desenvolver o mesmo trabalho. Então vejam que a armazenagem ordenada é uma praga, né, é um caos. E isso, gente, não é fácil de se fazer. Armazenar ordenadamente não é fácil. Você arruma tudo direitinho, quando chega no decorrer do dia, o pessoal começa a fazer as coisas com muita pressa, começa a fazer as coisas sem ordem, daqui a pouco, chegando no final do dia, está tudo desordenado de novo, e você tem que rearrumar. Então, para se fazer bem feito, tem que se fazer uma vez só. Então, esse é um princípio que deve ser realmente observado na hora de se armazenar um material. Slide, Billy. O ajustamento dos estoques deve ser realizado mediante a avaliação tem duas aí, das necessidades, baseando-se nos controles existentes. Volta para mim, Billy. Veja, gente, isso é muito simples também. Todo o meu estoque, né, todos os meus níveis de estoque, não podem ser baseados em achismo. Eu acho que tem que ter tanto. Não. Tem que ter critérios racionais. Controles racionais, de acordo com expectativas racionais. Não é? A minha média de consumo de determinado produto é de 100. O meu fornecedor ou a minha produção demora 2 dias entre eu pedir e a produção me entregar. Então eu vou ter que levar em consideração o quê? Quanto eu consumo por dia, ou por mês, ou por período, quanto tempo meu fornecedor demora para me entregar o produto ou a matéria-prima, quanto o meu vendedor disse que ia vender. Tudo isso tem que ser levado em consideração e existem técnicas apropriadas para que eu tenha cada produto no seu nível de estoque ótimo, no seu nível de estoque em que eu garanta, não é, o abastecimento da minha empresa e garanto o abastecimento dos meus clientes sem comprometer demais o meu capital de giro empregado em estoques, sem comprometer demais o meu espaço que eu tenho que ter para armazenar. Então tudo isso tem que ser trabalhado de maneira racional. Trabalhar com achismo não funciona. As perdas devem ser evitadas. Gente, isso é o básico do básico do básico, né? A gente não pode perder mercadoria na armazenagem. Quer seja por a mercadoria vencer, né? Quer seja pelo manejo inadequado, causando avarias, né? Danificando embalagens, não é? Tornando o produto impróprio para o consumo ou venda. Se eu trabalho dessa maneira, ou seja, se eu evito essas perdas, a minha produtividade, ou seja, os meus ganhos, o meu lucro, a minha rentabilidade vai ser muito maior. Então é por isso que eu coloco como um princípio básico, mas que tem que ser observado à riscas. Temos que ser, gente, obcecados por custos. Esse é o grande papel do administrador. E eu não falo só do administrador de logística não, tá? Eu estou falando agora não só como profissional de logística, e sim como também administrador que sou. Nós temos que ser obcecados por custos. Lembre-se que não conseguimos mais mexer nos nossos preços. O mercado é quem diz quanto tem que pagar, quanto quer pagar por a mercadoria que a gente vende, ou por o serviço que a gente presta. Então temos que ser obcecados no sentido de diminuir os custos. E perdas na armazenagem nada mais são do que custos desnecessários. Ok? Vamos lá para o slide, Billy, por favor. Os materiais em desuso, inativos ou obsoletos, devem ser descartados. Gente, temos duas observações para isso, 2 motivos fortíssimos. Falei para vocês que ter espaço de armazenagem é caro, na verdade. Lembra que eu falei há pouco tempo quanto custava para fazer um armazém de 5.000 metros, que é um armazém relativamente barato, não é? Um armazém que não cabe nem tanta coisa assim. Então imagina se eu estou perdendo espaço valioso armazenando material que eu não uso mais,
material que está obsoleto, material que está inativo, ou seja, não tem mais saída. Então eu estou aí gerando custos desnecessários, porque eu estou ocupando um lugar que eu poderia ocupar com outro produto que me gerasse dinheiro. Um outro produto que tivesse rotatividade, que girasse para que eu ganhasse com aquele armazenamento. Porque com esses armazenamentos eu não estou ganhando nada. Pelo contrário, eu estou perdendo.